assim, e quando a gente fala do brincar, né, ainda mais dentro da fisioterapia, tem gente que torce o nariz, né, "Como assim? Vou ficar brincando", né. Mas é isso, a criança ela traz isso pra gente, né. Mas uma coisa bem interessante, que você traz também construção de materiais, né. Você traz Isso. aí questões de construções, de brinquedos. Fala um pouquinho sobre isso também. Claro, eu até separei aqui, viu, Carol? Tá aqui. Que bom! É Botei que eu aqui falei do pra lado, ela, ó, né, tem uma super mala aqui, ó, cheia de. falei pra ela: "Olha, eu adoro essa Olha, construção de materiais, não sei o quê". deixa eu botar aqui, né? Eu acho que tem uma questão assim, né, que também é para a gente ver de uma maneira mais ampla, né? A questão visual da criança com TEA, né? Então a gente fala assim, às vezes tem um pobre contato visual. O pobre contato visual não quer dizer que o visual não seja importante, muito pelo contrário. Muitas crianças, elas têm um direcionamento através das pistas visuais. Então, às vezes, a gente fala assim, olha, agora é só a gente ficar aqui no meio, a gente vai contar 1, 2, 3 e já, e atirar a bola. O meio de onde? O meio desse chão aqui, que é o mundo todo, o meio desse chão aqui, que é essa sala toda, o que, que é esse meio? E às vezes a gente fala assim, olha, a gente vai colocar o nosso pé, por exemplo, em cima desse EVA que tem aqui uma marca de pé. Então a gente vai colocar pé com pé, 1, 2, 3 e já. Pronto. Você deu as etapas, você preencheu as lacunas de talvez um pensamento que precisa de um pouco mais de direcionamento na informação. Então, as pistas visuais, elas são super importantes no atendimento da criança com TEA, no brincar da criança com TEA, né? É importante a pista visual para qualquer criança, mas para a criança com TEA, isso é tirado. Às vezes, por conta desse mito, desse contato visual empobrecido, então a gente não precisa das pistas visuais. Eu vou falar. E às vezes o verbal, ele não é tão apreendido, né, por qualquer um de nós seres humanos, tanto quanto a gente contornar essa situação visualmente, né? A gente dá esse parâmetro, essa pista para a gente poder organizar, planejar e aí sim eu expressar. Se eu não tenho como absorver as informações do ambiente, como eu vou compreender e como eu vou expressar? Então, a gente, né, de novo voltando para as 3 palavras-chave, a gente precisa saber assim, será que eu estou dando informação suficiente aqui para absorção? Porque às vezes não é só eu intervir na execução, eu saber essas etapas anteriores. Aí às vezes a gente coloca, né? Então eu coloquei aqui, olha, é um contorninho de cola quente. Então a gente fez como se fossem as ondinhas assim do mar, e daí eu falo, nossa, aqui tá muito gelado. Então aqui pertinho da água tá muito gelado, a gente vai ter que ficar aqui na areia. E aí aquela criança planeja, planeja, planeja e pá, daí coloca ali um circuitinho, daí o que que a gente vai fazer depois que chegar na água? Aí tem aqueles tapetinhos com água que também são super interessantes, que às vezes a gente pode controlar um pouco, né, deixar mais a criança no controle, quando a gente coloca talvez uma informação que está neuroprotegida. Então, ao invés da gente talvez colocar os pés direto ali numa água que está um pouquinho mais gelada no atendimento, a gente bota o tapetinho de água que a criança vai primeiro acostumar, vai fazer os ajustes, dali a pouco a gente pode fazer pisar na bolinha de sabão. Então, eu acho que é interessante a gente ir elaborando essas lacunas e preenchendo com informação, porque daí a partir dessa absorção mais organizada, eu vou ter também um impacto muito grande na expressão. Tanto a gente pode fazer esses passos, né, um pouquinho mais juntos, e aí a criança diminui um pouco da base, né? Então uma criança às vezes que precisa, né, exatamente dessa informação, né, de propriocepção que a gente fala que são as informações das articulações, né? Às vezes se a gente fala para uma criança com TEA fechar os olhos, ela chega a bambear um pouco, porque a informação proprioceptiva, ela também é um pouco mais difícil de ser compreendida. Às vezes a gente tem uma absorção, mas a compreensão, talvez a gente precisa intensificar um pouquinho mais. E aí sim a gente tem uma execução com uma expressão melhor do movimento. Você sabe que você me trazendo o manual, né, da escala motor infantil de Alberta,
A gente depois escreveu um capítulo de livro falando, né, da tradução do manual e da experiência na aplicação da Alberta, que seria Uhum. uma escala de observação dos movimentos das Sim, crianças mais ou menos até 18 meses, e sim. o quanto a gente percebe, por exemplo, na criança com TEA, a dificuldade em agachar. Então, a hora que a criança agacha, ela encaixa a pelve dela, né? Então, ela Uhum. encaixa o quadril dela. E quando que a gente faz esse encaixe de quadril? Quando eu aponto, quando eu faço o meu contato visual, quando eu faço a minha interação, quando eu imito os gestos, quando eu repito os gestos. E às vezes, para a gente conseguir fazer os links necessários, né, para essa criança poder fazer esse tipo de resposta, a gente diminui essa mobilidade, que às vezes acontece de maneira espontânea em uma Uhum. criança neurodiversa, e a gente vai precisar intervir um pouquinho mais na criança com TEA. E aí, a hora que a gente agacha, a criança não consegue ficar em agachamento, às vezes. E é a última postura da escala motor infantil de Alberta. Sim. Então, às vezes, a gente trabalhar um pouquinho, principalmente com os pequenos, essa forma de agachar, porque daí a gente consegue fazer o encaixe e aí eu não sobrecarrego a minha respiração, não sobrecarrego a minha função manual, e aí eu consigo dar atenção, concentração, fazendo o respeito das curvaturas da coluna. Sim, que Então, é é muito uma importante, né? muito, muito, porque senão a gente acaba compensando, né, com outros grupos E musculares. a gente vê, né, fazendo aí uma correlação, um gancho, a gente vê que muitas crianças, adolescentes e adultos com TEA começam a ter desvios posturais muito importantes.